Mano, a sacada de que não há software sem hardware. Eu escutei um podcast que o Walter participou, tá ligado? E aí ele falou algumas vezes, assim, tipo, esse lance de não há software sem hardware. E também eu acho que acaba esbarrando na pergunta daquele lance da primeira que eu perguntei, da materialidade, né, do digital. Então, você pode falar um pouco mais sobre isso? Tipo assim, aí entra um pouco também no que você falou do lítio, do monte de recurso material que as pessoas exploram dos territórios que são colonizados e tal, enfim. Não, tem duas coisas, né? Esse é um jargão que a gente colocou no livro, é o título de um dos capítulos, né? Não há software sem hardware. Por que isso é importante? Porque vai se criar um certo consenso. Só um pouquinho, vocês deram um exemplo muito bom que foi o lance do nude, mano. Se quiser lançar esse exemplo aí que passa por ser. Assim, o nude pro crush. O nude pro crush foi um exemplo que vai da tela para o sistema eletrônico, para a rede. Aí se quiser falar. Não, exato. Se eu quiser mandar um nude, pode? Ou fazer o nude? Pode mandar. Não, explicar sobre o nude. Não, Então, esse tema pra gente é importante porque, como eu falei, né? Tem muita gente estudando isso aqui que a gente tá conversando aqui, né, mano? Uhum. Mas foi se criando um certo consenso de que o trabalho digital é um trabalho imaterial. E aí a gente coloca em questão essa afirmação, tá ligado? Será que é imaterial mesmo? O que seria imaterial? Alguma coisa que não tem matéria? Mas o que é o digital, tá ligado? Aí vamos pensar no nude, né, mano? Se eu tiro uma foto, nude, um semi-nude, e vou mandar para outra pessoa, essa foto, você tem um celular que tem um sensor, uma câmera, que vai captar frequências de luz, frequências de onda de luz e vai converter isso em número, tá ligado? No aparelho, e o aparelho vai mandar uma combinação de número, de pulsos, numa rede. Você precisa de alguma rede, pode ser o ar, pode ser fibra ótica, pode ser... Mas você precisa de um canal de comunicação que você manda para algum lugar. Em geral, isso fica arquivado em algum HD ou vai para o HD, digamos que vai para o HD do celular de quem vai receber, né? Da pretinha que eu mandei, ou do pretinho. Quando a pessoa recebe, ela vai receber um código. Um código é uma sequência de pulsos. Se a gente pensar um transistor, você tem fechado, aberto, numa certa combinação, e, sei lá, 2, 0 e 2 aberto, um fechado, letra A, 3 aberto, sei lá. Tem lá uma tabelinha que vocês sabem, eu não sei, que tipo, o celular vai entender, vai decodificar esses números e vai transformar em imagem novamente. Mas isso que foi mandado, será que ele é imaterial? Essa é a pergunta que a gente faz. E aí a gente conclui que não, mano. Porque se fosse imaterial... Porque uma coisa... Vamos pensar no pensamento. O pensamento talvez seja imaterial mesmo. Apesar que você precisa do cérebro para pensar, você precisa dos neurônios, tem também uma via de transmissão, mas você tem algo abstrato e subjetivo que escapa à materialidade. Mas o nude, mano... Se você manda muito nude, uma hora você vai ter que apagar o HD, porque ele ocupa um espaço. Ele não está alheio às leis da física. Aliás, para ele ser transmitido, ele também precisa de um certo meio para ser transmitido. Tanto que a gente lembra, quem é mais velho lembra como era difícil mandar uma foto pela internet na época da internet de pulso, porque a capacidade de transmissão, de velocidade de transmissão de dados por segundo, era muito menor do que é hoje a fibra ótica. Hoje já se estuda tecnologia de fibra óticas mais rápido. Mas por que isso importa? Importa porque... o dado, ainda que seja uma sequência de pulsos, ele ocupa um lugar no tempo e no espaço, mano. E esse lugar é material. A eletricidade é material. Ainda que ela não seja... por exemplo, se eu pegar uma pedra, por exemplo, ela tem uma natureza diferente da composição elétrica, tá ligado? Mas ela tem uma lógica material. Ela respeita as leis da física. Aliás, a depender do condutor, ela nem se transfere, mano. Então, há uma materialidade no digital. E essa materialidade ela é tão importante que ela precisa ser maquiada por processos ideológicos, por exemplo. A ideia da nuvem é fake news. Tipo, você tem grandes HDs em algum lugar, em geral, grandes data centers, inclusive, em países do norte, que processam essas informações, inclusive usam elas para desenvolver algoritmos, para desenvolver estratégias de marketing. Mas você não tem uma nuvem que está pairando no ar. Você tem grandes HDs que vão arquivar, porque essa combinação de pulsos
ela ocupa um certo lugar no espaço, no tempo e no espaço, tá ligado? Então ela é física, mano. Portanto, ela é material. E se ela é material, então pensar a programação, por exemplo, é pensar uma dada transformação da natureza. Ainda que seja, aqui tem uma diferença, um programa, um aplicativo, um software, ele é intangível. Porque é diferente. Se eu produzir um copo, por exemplo, esse copo ele é uma unidade de copo e ele tem um uso, uma hora ele vai desgastar e vai acabar. Eu não posso copiar esse copo, eu preciso de outra matéria-prima para fazer outro copo. No caso de um programa, a natureza digital permite que um programa seja infinitamente copiado, tá ligado? Então, óbvio que um programa ele tem uma natureza diferente da natureza das coisas tangíveis, como pedra, como copo, como microfone, como óculos. Mas isso não significa que ele seja imaterial, isso não significa que ele não tenha existência material, tá ligado? Então, uma das questões que a gente tenta chamar a atenção é isso aqui. Em primeiro lugar, não há software sem hardware, porque sem um meio físico não existe o digital. É óbvio, tô ligado que é possível emular programas, é possível emular, não só programas, né? É possível emular hardware, inclusive, né? Tem várias possibilidades de emular quase tudo, inclusive. Mas sem uma base física, você não tem o digital. Mas ainda que eu pegue apenas a produção digital, que hoje, se pensar o lucro da Microsoft, né? Não está na produção física das coisas, está na produção e no arrendamento de processos de informação que se produz, se patentia e depois se cobra a renda para acesso. Mas isso que se produz, ele tem uma existência material. E para a gente isso é fundamental, mano, porque a ideia de que a gente estaria numa sociedade do trabalho imaterial leva à ideia de que a gente superou o capitalismo e estaria em outra coisa, quando, na verdade, o programador é um trabalhador tão explorado quanto os outros, só que a matéria-prima dele é diferente da matéria-prima, talvez, de um mineiro, tá ligado? Mas, ainda assim, ele está transformando no meio físico, né? E isso recoloca o debate, ao nosso ver, para pensar, em primeiro lugar, né, mano, que a gente não está falando de algo que é subjetivo, a nuvem ou a informação. A gente está falando de algo que tem uma existência concreta, que ocupa um certo lugar no tempo e no espaço, que exige uma certa infraestrutura para se desenvolver, e a luta por essa infraestrutura tem impactos concretos na vida das pessoas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, para essa tecnologia ser possível, e aí que entra a nossa questão, é necessário manter as velhas formas de exploração. Então, ao mesmo tempo que a internet permite que eu seja explorado na minha casa, permite que meu filho seja explorado jogando Minecraft, ao mesmo tempo, você tem as velhas formas de exploração de lítio, de exploração de tantalita, de exploração de ouro. O ouro que sai das terras Yanomamis vai para a Itália ilegalmente, lá é aquecido e volta nos nossos aparelhos celulares. Então, pensar a internet, o digital, como se fosse só algo no campo das ideias, nos parece um pouco equivocado, tá ligado? Porque há uma materialidade, há gente que morre, mano, nessas ditaduras, para garantir acesso à matéria-prima no Lago Kivu, do Quênia. Você tem as grandes corporações do Vale do Silício financiando golpe de Estado, mano, para desestabilizar o governo local, para ter acesso à matéria-prima. Então, perder isso de vista, para nós, é ter uma visão um pouco inocente a respeito da importância da internet nas atuais formas de exploração e de opressão. Sim.